Porque, olha, Fernanda, que prazer, que honra te ter aqui. É uma honra, verdadeiramente. Assim. Gente, a gente está do lado de uma mulher preta que é simplesmente cofundadora de um banco. Só. Alguém tem ideia do que isso significa? Ter uma mulher preta fundadora de um banco Brasileira. brasileira? A gente ouve histórias, né? Mas hoje a gente está com a lenda aqui do lado. Mito. É muito prazer em te conhecer. Muito prazer em tê-la aqui. Bem-vinda a Nova York. Obrigada pelo convite. Muito Obrigada. Bem-vinda ao Pretas em Nova York. Só para contextualizar aqui, presidente da Associação Afrobusiness e cofundadora e CCO da Conta Black. Correto? Isso mesmo. Aí eu vejo muito... Gente, tem um currículo aqui extenso, mas eu vou trazer aqui para vocês só um pedacinho. Conselheira administrativa do Instituto CIA, líder de diversidade na Associação Brasileira de Fintechs e embaixadora da Rede Ibero-Americana de Mulheres em Fintech. É vencedora do prêmio Empregue Afro, Talento da Diversidade e prêmios City Jovens Empreendedora? Empreendedores, é isso? Isso. Depois eu também quero saber um pouquinho sobre o que é tudo isso. E tem mais aqui um currículo extenso que, por favor, conectem com ela no LinkedIn, nas redes sociais e vamos falar mais sobre isso, porque é uma mulher preta nos representando. Obrigada, gente, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, sem brincadeira. Olha, A gente que agradece, de verdade. Sim. quero começar assim, já vindo... eu já li muito, já ouvi muito de você. Muita gente fala de você, mas fala um pouquinho pra gente. Quem é você? Quem é Fernanda Ribeiro? Legal. Eu gosto sempre de me apresentar pelo que eu sou e não pelo que estou, né? Então, eu nasci num berço feminino. Eu sou a 7ª mulher da Casa das 7 Mulheres, né? Uau! Eu gosto de dizer também que eu queria nascer de fato, né? Porque minha mãe engravidou aos 47 anos usando DIU. Caraca. E eu nasci... Veio Feita. Veio porque era pra vir, Eu né? queria nascer, né? Queria de nascer. fato. Aconteceu o negócio. E daí eu sou a 7ª mulher da casa. Eu tenho 5 irmãs. E daí morava mais junto a minha mãe e uma tia-avó nossa que infelizmente faleceu. Mas eu venho desse berço feminino. Gosto de dizer também que eu já nasci mentorável, né? Porque é muita mulher junto e muita mulher cuidando. E isso foi muito importante na minha jornada, na minha trajetória, até que eu chegasse ao meu chamado. Trabalhei por muito tempo no mercado corporativo, depois fiz uma migração e fui empreender na área de finanças, tanto a Afrobusiness quanto a Conta Black. A nossa base é formada, em sua maioria, por mulheres. Ai, que então, acho que tem muito a ver com o chamado. Eu fico muito feliz de ser quem eu sou, né? Então, sou a caçula, paulista, casada, atualmente mãe de pet, mãe do Blequinho. Oh, Blequinho! Blequinho, até o nosso cachorro é preto, ele é todo preto. Amei! E casada com o Sérgio. Ah, olha que incrível. Eu gosto de quando você faz essa descrição, ainda mais chamando para esse lado, né, de ter vindo de uma casa de 7 mulheres. Então, pra gente, né, tendo um podcast com 3 mulheres pretas, ouvir isso é muito significativo pra gente, né? Que lugar de São Paulo você é? Desculpa. Todo mundo acha que não é da capital, mas é a capital. Eu sou a única que puxa o R. Eu não sei porquê, gente. E eu adoro, porque eu me sinto muito representada como campineira. Todo mundo, mas você é da capital? Sim, mas e esse R? Mas eu também puxo bastante o R às vezes. Enfim. Inclusive o inglês é meio texano, que também puxa o R. Eu vou ficar quieta porque eu sou mineira, então meu R é bem puxado mesmo. Hein? Mas eu gosto. Não, mas é lindo, o sotaque é lindo, então tá tranquilo. Deixa eu fazer já uma pergunta sobre a Conta Black.
Fala pra gente um pouquinho qual que é o diferencial, por que que é importante ter um banco preto? É para pessoas pretas ou é um banco por pessoas pretas também? As duas coisas, Claro. né? Então, a Conta Black, ela nasce... Eu vou até contextualizar um pouquinho. Ela nasce dentro da Afrobusiness. A Afrobusiness fundamos eu, Sérgio e Márcio. A gente fundou durante o meu ano sabático e o objetivo era ter uma rede de profissionais pretos, empreendedores, intraempreendedores e profissionais liberais. Então, isso aconteceu lá na época em que o LinkedIn não era tão popular, né? Então, a gente precisava se aquilombar ali profissionalmente falando. E a gente queria muito uma rede que olhasse exatamente para o financeiro. Então, nosso grande objetivo era gerar oportunidades de trabalho e de renda. Pura e simplesmente. E daí, meses depois que a gente começa a formalizar a Afrobusiness, nós fomos premiados por uma Big Tech. E daí teve uma repercussão de mídia muito grande. E daí a rede, que era só o nosso networking, em pouquíssimo tempo ela já estava gigante. Como o programa que gerou maior repercussão foi um programa de empreendedorismo, que passa lá no Brasil, no domingo de manhã. Então, a nossa rede chegou a um ponto que tinha mais empreendedores do que profissionais liberais e profissionais que estavam dentro das corporações. E daí a gente resolve focar em empreendedorismo, mas focar no empreendedorismo voltado à conexão, né? Então, como o nosso grande objetivo era gerar trabalho e renda, era voltado para a conexão. Então, a gente não ensinava as pessoas a empreender, nada disso. A gente conectava os empreendedores entre eles para gerar o que a gente chama de black money, né? E daí, para quem está assistindo e não conhece, a circulação de dinheiro dentro da comunidade preta. E, com o passar do tempo, a gente viu a necessidade de aumentar um pouquinho essa atuação da rede, né? Então, a gente começou a inserir a capacitação empreendedora voltada para a conexão e também a gente começou a conectar esses empreendedores às grandes empresas, por um motivo, né? A gente saberia que fazer só Black Money seria limitado, né? Porque hoje, infelizmente, a gente não tem empreendedor preto em todos os setores da economia. E daí a gente começou a conectar esses empreendedores pretos capacitados à cadeia de fornecimento de grandes empresas. Né? Então, ao longo desses anos, grandes empresas passaram pela Afrobusiness, Facebook, Google, Carrefour, Itaú, várias empresas. E daí, o que a gente começou a perceber? Que haviam gaps financeiros. Então, tinha gente preta que tinha negócio, e daí, principalmente quando o negócio tinha alguma coisa de afro, black, preto, tinha uma dificuldade gigantesca de abrir conta bancária. Por que será? Por que será, né? Tinha uma dificuldade gigantesca. E daí também a gente sabe que tem um dado horroroso que fala que o empreendedor preto tem o crédito negado 4 vezes mais comparado ao empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições. Então, isso até aqui, né, trazendo um pouquinho para os Estados Unidos, isso é muito forte, né? Eles aqui ainda há poucos anos eu vi alguns estudos falando que já é negado até pelo nome. Quando percebe que o nome da pessoa é preta, pode ser de uma pessoa preta, já é separado, já é negado. Endereço já é negado. Sim. Então, todos esses processos seletivos. Se a pessoa conseguir se apresentar e aí ela, né, nota-se, né, ao ver a imagem que a pessoa é preta, negado. Então, no Brasil, a gente vê não que podia ser diferente, né? Podia, né? Nós somos 56% da população, né, gente? Aqui é 16%, então podia ser diferente, mas não é. Não é, infelizmente. Continuamos. E daí, quando a gente começou esse processo de conectar as grandes empresas, a gente via, e isso era um impeditivo, né? Porque a gente sabe que o empreendedor negro, ele não começa do zero, ele já começa do -2, ele já começa devendo para um monte de gente, já começa bem difícil, né? A nossa jornada empreendedora não é tão romântica quanto a das pessoas brancas. E daí, nesse momento, a gente tem o clique ali, a gente precisa criar um banco olhando para as pessoas negras. E isso coincide com a história do Sérgio, né, que é o meu sócio, cofundador e CEO da Conta Black, que há muitos anos atrás ele era dono de uma agência de publicidade, uma agência grande que gerava empregos, tinha ali toda uma repercussão positiva e ainda assim ele teve o crédito negado.
E há 10 anos atrás ele profetizou, um dia eu vou abrir um banco. E daí foi o que aconteceu, né? Quando nós estávamos ali imersos na Afrobusiness, a gente viu isso como uma oportunidade de negócio e logo em seguida fundamos a Conta Black, que a princípio era só uma conta digital, então o grande objetivo era gerar a bancarização. E depois, com o advento das fintechs, e a paletização, eu gosto de dizer que banco digital lá no Brasil agora é igual paleta mexicana, né? Sério? Então, todo mundo tem um banco digital. E daí tem até um movimento dos grandes varejistas. Então, se você vai no mercado, tem um banco digital do mercado. Vai comprar roupa, tem um banco digital da loja de roupas. E daí a gente viu que conta digital não poderia ser o nosso fim. Então, a gente passa para o meio e, atualmente, a Conta Black é um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital. E daí eu respondo melhor a sua pergunta, por que ter um banco olhando para negros? Porque quando a gente tem produtos que olham para as nossas especificidades, a aderência é muito maior, né? Então, hoje a gente tem um mercado financeiro que olha todo mundo como se todos nós fôssemos iguais. E daí com muitas aspas, né? No que tange criação de produto, né? Então, cria um seguro que tem uma apólice padrão. E a gente sabe que hoje a maioria da população negra tem ali suas demandas específicas. Então, hoje, por exemplo, quando eu falo que o seguro da Conta Black que a gente oferta tem cobertura para enchente, para incêndio, porque são coisas que, infelizmente, fazem parte da realidade de boa parte da população preta. E os outros seguros não cobrem essas coisas? Não. Então, se você mora numa região de risco, é simplesmente tudo perdido. Perdeu. Uau. Porque são seguros que não olham para as verdadeiras condições, né? São seguros que não entendem das realidades. Existe procura das pessoas que moram, por exemplo, em áreas de risco? Áreas de risco. Me falta a palavra. Existe procura dessa população também para a Conta Black? Sim. Existe bastante? Sim. É grande? Sim. E hoje, quando a gente fala do nosso público de Conta Black, 79% é formada por pessoas pretas, e a gente tem pessoas não pretas que aderem à Conta Black, muito mais pelo propósito, sabe? Que, de repente, eles estão em comunidades do Brasil e daí tem conta nos bancos normais que não atendem às necessidades específicas e vêm para a Conta Black. Que interessante. E como é que Conta Black hoje chega até essas pessoas? Qual é qual é o movimento que vocês estão fazendo, né? Claro, publicidade, mas qual é o movimento que vocês fazem para chegar até essas pessoas? Que são pessoas que normalmente não têm acesso, talvez, a computador, né? Exato. Celular. Sim. Então... A gente gosta até de se posicionar como um banco digital que está olhando para onde os outros bancos digitais não está olhando, né? Então, a gente tem muito uma interface de digital, de fato, né? Dentro do nosso funil de vendas tradicional, mas a gente tem um olhar também para o offline, sabe? Então, a gente faz muitas ações presenciais, a gente está dentro das comunidades. Em 2019, antes da pandemia, eu e Sérgio rodamos os 26 estados, ouvindo as pessoas para entender, ouvindo as pessoas pretas, obviamente, para entender como que elas enxergavam o mercado financeiro, que tipo de produto resolveria as questões delas. Então, a gente sempre tem ali com a gente esse olhar de estar próximo, né? Apesar de digitais, mas a gente sempre está próximo. Nossa, que interessante essa pesquisa de campo, né, que vocês fizeram. E imagino que vocês tiraram conclusões muito ricas, né? De 26 estados do país, norte a sul. Tem algum insight que você poderia dividir com a gente? Tipo, o que o povo preto realmente está precisando nessa questão financeira? Obviamente, fundos para os seus empreendimentos. Exato. Ser aprovados, né? Exato. Mas houve algum outro insight que você estava meio assim, nossa, não esperava ter descoberto isso. Que padrão interessante que a gente vem vendo. Sim. Acho que é uma coisa até legal de falar,
E tem uma frase que eu sempre falo lá para o nosso time, que a gente vive num Brasil que não conhece o Brasil. Né? Então, hoje, os produtos financeiros, eles são muito construídos dentro de uma perspectiva São Paulo, Rio no máximo, e não olha para as especificidades de outras regiões, sabe? Até mesmo quando a gente fala de São Paulo, ninguém vai lá para o interior. Ninguém, não tem iniciativa. Quando a gente fala São Paulo, a gente está falando do centro, né? Da Avenida capital, e mais especificamente da Faria Lima, que é o berço, né? Exato. É o berço do mercado financeiro. E é uma galera que não sabe, né? Então, assim, não sabe nem interagir com as pessoas. É muito engraçado, porque hoje, nos posicionando como um hub, a gente negocia, a gente traz grandes players do mercado financeiro para a mesa para co-criar produtos junto com a gente para colocar dentro da conta Black, né? Isso aconteceu com o seguro, por exemplo, né? Então, a gente trouxe um grande player e falamos, o jeito que é ofertado seguro hoje em dia não dá. E daí, quando a gente anda pela Faria Lima, todo mundo fica, gente... Né? São ETs, eles... Estão perdidos? Eles estão perdidos. Assim, às vezes eles olham pela roupa, bom, café não serve porque tem uma coisa meio assim. Sim. Mas é muito louco, porque isso faz com que eles tenham uma visão totalmente deturpada do que as pessoas querem e do que elas buscam. E daí, respondendo a sua pergunta, vários insights. Vou dividir um aqui. Um deles é que, muitas vezes, essa perspectiva marginalizada não traz novos horizontes para essas pessoas. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas pretas e periféricas, elas estão olhando muito para investimento. E não tem hoje nenhum veículo que olhe para isso, né? Então, hoje, pessoas pretas falando sobre educação financeira, temos poucos players, né? Então, acho que não enche uma mão. Então, tem Nath Finanças, tem a Gabi Mendes, tem ali alguns players que são poucos, né? O que é mais popular, né, são aqueles Faria Limers falando sobre investimento. Então, mas existe uma procura muito grande sobre isso, sabe? Quero pensar no futuro. Quando a gente tem um olhar também de não só conversar pessoalmente com as pessoas, mas a gente ouve muito, lê rede social, lê mensagem, a gente lê muito. E a galera tem essa percepção de que precisa olhar para o futuro cada vez mais. E isso eu vejo também como uma coisa muito positiva. E não sei, você está falando dessa parte de olhar para o futuro, né? Que as pessoas chegam até vocês com esse olhar do futuro. Eu fico pensando na realidade da minha família, por exemplo. Olhar para o futuro seria fazer poupança, não seria fazer investimento. É perceptível essa movimentação, essa mudança de comportamento hoje nas famílias pretas, de que poupança pode ser uma saída, mas o investimento é o que realmente é agora. Sim. Está acontecendo isso? Ainda está bem lento? Não, eu não acho que está tão lento, e eu atribuo alguns fenômenos por trás disso, sabe? Então, acho que a primeira coisa, de fato, por muitos anos, as pessoas entendem quem investia não, né? Guardava dinheirinho? Era por meio de poupança, embaixo do colchão e tudo mais, né? Só que hoje, quando a gente vê uma ascensão da população negra, e não ascensão no sentido chegamos ao topo, sabe? Porque quando eu ouço essa frase, eu falo, gente, ainda está muito longe disso. Sim. Desculpa. Sim. Mas uma ascensão, eu digo, ocupação de novos espaços pelas pessoas mais jovens e também acesso à educação num nível mais alto. Então, sempre tem ali, toda família tem ali o seu primeiro preto que frequentou, que está na faculdade, né? E essa galera jovem acaba trazendo esse insight. Não, mãe, não é assim que funciona. Então, através desse fenômeno, a gente vê. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma das nossas clientes mais velhas, tem 79 anos, que é a dona Neuza. Nós somos a primeira conta digital da vida dela, uma mulher preta. E
E ela veio... Facebook. Eu acho que não tem, não. Olha. Não tem. Não tem. Tomara que ela nos assista. Mas ela foi a nossa primeira conta digital. E, inclusive, tem um vídeo lá no YouTube da Conta Black com ela. E é um diálogo dela com o filho dela. Exatamente ele falando, não, mãe, e como que foi? Como que foi? E foi um diálogo involuntário, ele mandou pra gente. Mãe, como que foi o negócio? E ela contando dela. Meu Deus, eu baixei o aplicativo, coloquei o dinheiro lá, fui mandar pro meu outro filho e fez o barulho, pum! O dinheiro apareceu lá na conta dele. Que graça, maravilhosa. E esse vídeo, acho que mostra exatamente essa nova realidade, sabe? Então, tem as pessoas mais jovens trazendo esse conhecimento e essas novas oportunidades para as pessoas mais velhas, sabe? Eu acho que para as próximas gerações, as pessoas já vêm no drive de, não, poupar não é só guardar na poupança, é investir, porque o dinheiro é totalmente diferente o tipo de rendimento. Incrível. Pode falar, Ruth. Não, então o que eu ia fazer, a minha pergunta é isso. Então é fácil de abrir uma conta na Conta Black, não tem muita burocracia, pelo que você explicou, falando da conta da senhora Nilza. Sim. É simplesmente chegar, digitar Conta Black e fazer... Sim, hoje o nosso aplicativo ele está nas principais lojas, então tem na Apple e em Android. Uhum. Então coloca lá a Conta Black, baixa o aplicativo, tira a foto do celular, faz o selfie, preenche as informações e a gente aprova a conta. Podemos abrir internacionalmente? Como que tá essa negociação com Nova York? É por isso que estão em Nova York? Conta um pouquinho. O que vocês estão fazendo em Nova York? Pois é, faz parte. Parte. Tô jogando aqui no universo só pra ver se cata, entendeu? Faz parte do processo, sim, ampliar esse olhar. Hoje ainda não dá para abrir Conta Black fora do Brasil e é uma outra demanda que a gente sente reprimida. E a gente está por aqui também exatamente cutucando. Como que a gente faz para fazer isso? A gente quer fazer isso o mais rápido possível. Fora do Brasil, você fala estrangeiro, não consegue, mas eu, brasileira, por exemplo, eu conseguiria. Então, tem ali um traquejo, porque daí você tem que mudar a sua loja para a loja do Brasil. A localização do celular. Exato. Entendi. Entendeu? Porque as lojas de aplicativo, elas levam em consideração a localização. Com quem que a gente precisa falar para mudar isso aí? Não é? Gente, Quem que é que tá aí assistindo que vai mudar essa realidade? Não Porque tô cansada de pôr meu dinheiro em banco branco. Pois é. Tô bem cansada de pôr meu dinheiro lá, pagar as minhas taxas e perder dinheiro também em banco branco. Não é? Vem perder com a gente. Mentira. Mentira, brincadeira, tá? Olha isso, não vou cortar. Olha Mas só uma coisa, eu amo banco digital, não faço parte da Conta Black ainda, mas eu digo assim que fui uma das aderentes, early adherents, que começou a aderir mais cedo a essa trend de banco digital em 2019, sabe? Porque também eu tava farta de ficar pagando esses overdraft fees. Sim. Não sei como chama em português, nem quero saber, porque essas coisas são muito ruins. Nossa, nem sei quem que pensou nessas taxas. Mas é muito ruim. E aí no banco digital, nunca paguei uma taxa dessa. Na verdade, eles até me dão um cushion, um aporte de, comecei com $90 a mais. Se minha conta estiver zerada e eu passar, eu consigo usar até, $90 a mais. Legal. Eu achei incrível. Um banco tradicional nunca fez uma oferta dessa. E eu nunca perdi um centavo num banco digital. Então, gente, vamos abrir a mente, porque... Sim. Vale a pena. A gente está sendo sacaneado. Vale a pena. Não, e eu acho que tem uma coisa que eu sempre convido as pessoas a pensarem, sabe? Lá no Brasil, nos últimos anos, a gente viveu anos de crise. Se a gente olhar as empresas que mais faturaram, o top 5 sempre tem bancos. Sim. E na falta de um, são 2, 3. Então, se tem alguém enriquecendo em cima da tragédia alheia, é sinal que a gente precisa repensar os nossos hábitos também. É verdade. E se eles estão ganhando, né? Pensando nisso, né? Com esse... quem está ganhando na tragédia alheia, a gente poderia estar ganhando entre a gente, né? Na nossa própria... do nosso próprio momento, né? Uma coisa que está faltando
ainda, assim. Mas eu acho que nem é tanto pelo desejo ou pela informação e conhecimento, mas também outras iniciativas, assim. Eu fico muito feliz de ver o que vocês estão fazendo no Brasil. Trazer para a comunidade brasileira daqui também vai ser sensacional. Espero que, inclusive, vá para a Americana, né? Mas trazendo um pouquinho para Nova York, só para eu não esquecer. Tem duas coisas que eu quero falar com você. Uma é pessoal, que você falou que fez um período sabático. E eu, quando falei do meu período sabático, muita gente veio até mim e falou assim, eu nunca tinha visto uma mulher preta em período sabático. Então, eu quero falar com você já sobre isso, mas para não perder essa questão de Nova York, eu queria saber, assim, se vocês já fizeram alguma pesquisa de campo, até para entender, assim como vocês fizeram a pesquisa de campo no Brasil, né, para ver necessidades, se vocês já iniciaram uma pesquisa de campo com Nova York, assim, com a população preta em Nova York, assim, dessas necessidades. Porque quando eu cheguei aqui, eu não podia abrir conta de banco. Eu vim para cá como turista, não podia abrir conta de banco e não tinha informação. Depois mudei para estudante, eu não podia ter conta de banco, porque senão a imigração ia perguntar como que eu estou movimentando esse dinheiro, né? E eu sei que eu já vi em algumas entrevistas, vocês se inspiraram no movimento do Black Money de Nova York. Então, sim. Como tudo isso entra numa caixinha? Black Money, necessidades da população brasileira, conta black, como que isso tudo entra numa caixinha? Nova York. Que é uma caixinha que tá gigantesca, né? Incrível. Que a gente agora é parte disso. Então, é uma baú, não é uma caixinha. Sim. Eu acho que vem muito da... Então, por que olhar para Black Money e olhar para o financeiro da população preta? Eu acho que eu gosto primeiro de falar que a gente precisa entender contexto histórico, que o daqui é totalmente diferente do de lá, né? Desse contexto de pós-escravidão, e que aqui as pessoas as pessoas pretas foram obrigadas a abrir o seu próprio banco. E depois até, inclusive, quero fofocar com vocês sobre isso para entender como que são os bancos pretos daqui. Mas a gente sim se inspirou nesse processo quando a gente começa a olhar ao nosso redor e não tinha nenhum banco fundado por pessoas pretas lá no Brasil. Não tem. E daí o fato de surgirem fintechs, acho que a gente viu como uma oportunidade, porque facilitou as coisas no que diz acesso mesmo. Então, hoje, para abrir um banco, né, formal lá no Brasil, você vai gastar no mínimo 45 milhões de reais. Que não é o nosso caso, né? Para abrir um banco formal, um banco offline seria, né? Isso, exato. E aí, 45 milhões. 45, e são 45 milhões que tem que ficar no lastro. Então, nem faz parte do business. É só para abrir. É só para abrir. Para deixar de collateral. Uau. E daí, com o surgimento das regulamentações de fintech, facilitou bastante, né? Então, hoje a gente tem diversas possibilidades de empresas de tecnologia e finanças a custos bem mais baixos. Inclusive, hoje em dia tem como que eu posso dizer? Tem uma escala, né? Então, com X de lastro, você consegue abrir uma IP, que é uma empresa de pagamentos. Então, cada range, né, tem uma empresa específica da área de finanças regulamentada. Então, hoje a gente funciona como fintech regulamentados, muito inspirados ali nessa questão. A gente já nasce com esse olhar de Black Money desde o começo, porque sim, a gente queria um banco para a população preta, um banco de pretos para pretos. O nome Black vem disso, e vem Black com dois significados. Primeiro, inverter a pirâmide social, né? Porque hoje lá no Brasil só tem cartão Black algo em torno de 5% da população. E a gente queria inverter. Colocar gente preta, todo mundo tendo cartão Black. Agora a gente tem cartão Black. Exato. E daí, quando a gente... E é muito engraçado, fazendo parênteses, quando a gente emitiu os primeiros cartões Black, nossa, os feedbacks eram incríveis. Eu tenho um cartão Black, eu tenho um cartão preto e tal. E era muito legal, né? Era extremamente empoderador. Então, a gente nasce ali nesse berço de Black Money, sabendo que existe muito para fazer. Então, hoje lá no Brasil tem diversos players. Então,
diversos olhares diferentes para Black Money. Então, tem o olhar de startups, tem o olhar mais social, tem o olhar voltado para empreendedorismo. E a gente entende que esse ecossistema ele precisa funcionar e uma hora essas iniciativas todas se unirem, sabe? Mas é importante todo mundo capilarizar, sabe? Então, hoje aqui são vários bancos liderados por pretos, né? Então, a ideia é que lá no Brasil, num médio prazo, existam várias contas com pessoas pretas, né? E a gente até, inclusive, conversa com as outras fintechs lideradas por pretos, porque essa tem que ser a lógica, né? Tem um mercado gigantesco. A gente está falando de 57% da população. Ninguém consegue atingir essa população sozinho. Sim. E considerando até mesmo o nosso processo de empreender. Né? Quando nós fundamos a Conta Black, a gente fundou em 8 sócios. A gente vendeu carro, casa, e todo mundo pegou a grana para poder investir no negócio. E a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo, né? Então, é super importante que existam outras iniciativas, que a gente trabalhe de forma sinérgica, né? Para alcançar esses 57% da população que ainda é muito marginalizado pelo sistema financeiro, sabe? Ainda, mesmo depois de Conta Black, existem pessoas que não conseguem abrir conta em banco, sabe? Então, a gente está sempre pensando, a gente fica sempre se reinventando e pensando novas possibilidades da gente atuar melhor, sabe? E por isso, ouvir a nossa comunidade é sempre muito bom para a gente. Perfeito. Ótimo. Olha, ótimo. Pode falar. E eu tenho a sensação que provavelmente muitas pessoas olham para essa ideia de um banco black, conta black. Por quê, né? Quem sabe desconfiam porque não entendem, tipo, é de verdade? É de verdade? Vão pegar meu dinheiro? Alguma coisa assim. Tipo, eu imagino, né? Mas para desmistificar um pouquinho, como é que um banco saudável ganha dinheiro, assim, não explorando as pessoas? Qual que é a intenção? Qual que é o papel de um banco numa comunidade? Porque a gente sabe que, claro, tem bancos que têm práticas exploratórias. A gente inventa palavras. Exatamente, é normal. Porque fica entre o português e o inglês, é uma coisa nova. Então a gente sempre inventa palavras. Sempre pensando novo. Reinventando-se. Então, tem bancos que têm práticas exploratórias, mas esse não é o papel fundamental de um banco. Um banco está aqui numa sociedade para cumprir um papel. E qual é esse papel? E qual seria o papel de um banco preto? Legal. Eu gosto sempre de dizer que a gente precisa ser um banco saudável, a gente precisa ser um negócio saudável, de fato. Então, tem um conceito lá no Brasil de negócio social que fala, né, entre escolher entre gerar renda e gerar impacto social, a gente escolhe os dois. E esse é um posicionamento de Conta Black, sabe? Desde o início. E daí eu vou trazer um exemplo para tangibilizar, um exemplo simples, tá? Hoje o Pix é algo que é gratuito para pessoas físicas lá no Brasil. Então, as pessoas podem fazer transações eletrônicas gratuitas e quem paga é o banco. Então, o banco paga para o Banco Central, né, para fazer essa transação eletrônica. E na pessoa jurídica, né, é cobrado. Daí tem a licença, os bancos eles podem cobrar. Hoje lá no Brasil tem banco que cobra, a gente fazendo uma média, tá? É a partir de R$14 uma transação. Caracas. Uma transação de Pix. Tem bancos que cobram até R$19,90. Uau. Por um Pix. De conta jurídica para conta jurídica. E daí a gente, como Conta Black, o nosso valor é algo em torno de R$3. A gente consegue ter margem, né, para manter o negócio sustentável e a gente não está explorando as pessoas. Então, esse é o nosso posicionamento, sabe? A gente já cobrou esse Pix mais barato, em média R$1,47. Então, à medida que vai aumentando o volume, vai reduzindo o valor. Então, é possível ter um negócio que é saudável e que não explora as pessoas. E daí a gente também tem um segundo olhar, que a gente reverte parte do nosso lucro para
causas sociais. Então, a gente tem parceria com universidade para pagar faculdade para jovens pretos, a gente tem alguns outros projetos sociais voltados para empreendedorismo. Então, esse é o nosso olhar, sabe? De ganhar dinheiro, né? Manter um negócio sustentável, mas também gerar transformação social para a nossa população. Então, por isso que é importante ter um banco preto, sabe? Porque, obviamente, a gente não vai aparecer lá no top 5 das empresas que mais lucraram, né? E esse é um propósito nosso, faz parte dos nossos valores, sabe? A gente não quer ser uma empresa extremamente lucrativa sabendo que está ferrando com o financeiro das pessoas. E daí hoje, se a gente olha o universo do mercado financeiro, 70% dos adultos economicamente ativos lá no Brasil estão endividados. Faz recorte de raça, maioria preto, recorte de gênero, maioria mulher. Então, a Conta Black não existe para perpetuar esse tipo de prática, sabe? É para dar realmente uma outra alternativa para que essa mulher, se ela quiser abrir o próprio negócio, ela vai ter o capital ali também para ter a independência financeira. Exato. Oh, excelente. Nossa, eu ia perguntar, inclusive, dos desafios como Conta Black, mas não sei se você já comentou. Porque você acabou de comentar que a maioria da população é preta, a maioria dos seus clientes são pretos, e ao mesmo tempo a maioria da população que está endividada também é preta. Aí como que você concilia isso? Eu entendi que você também acaba fazendo não taxação como os demais brancos, mas existem outras coisas também que o Banco Black oferece, não sei. Sim. Para facilitar esse processo. Sim. Eu acho que toda a criação de cada um dos nossos produtos tem esse olhar de facilitar a vida. Então, é super importante ter uma equipe que tem pessoas pretas exatamente por isso, sabe? Porque, e pessoas pretas de diferentes realidades, sabe? Então, hoje, quando a gente olha o time de Conta Black, tem gente que mora em São Paulo, mas tem gente que é de fora, tem gente que tem a origem de fora, então vem de Nordeste. Então, a gente tem um time de fato diverso, olhando diversos aspectos, sabe? Então, isso ajuda nesse processo de criação de produtos que atendam essas demandas específicas. E daí, falando sobre desafios, a gente tem vários desafios, inclusive por atender a população preta, não significa que a gente não apanhe, tá? A gente apanha pra caramba. A gente tem ali um nível de exigência da população preta também, que é forte. Às vezes eu recebo caramba, gente, vamos ajudar os irmãozinhos. É isso. Mas é isso, né? A gente abre diálogo, né? Então, talvez as pessoas... E a gente até entende os murros que a gente leva. Acho que é até maravilhoso, né? Porque todo momento na história, né? Tentam nos calar, todo momento. A gente não pode falar, a gente não pode reclamar, não tem direito de consumidor para povo preto, não tem... E, de repente, vocês têm um negócio, né? Que é um banco para pessoas pretas. As pessoas pretas estão ali exigindo, né, direitos e qualidade. Eu acho isso ótimo. Desculpa, ruim para vocês, mas eu acho ótimo. Não, mas assim, mas você sabe que eu gosto também, porque eu venho de uma cultura de feedback, então eu acho muito importante feedback. E normalmente a galera brasileira, ela nunca fala que não gosta de uma coisa, né? É legalzinho. A gente falou disso com a Cris com a Cris também. Ninguém fala, não gostei, tá ruim. Mas a gente apanha pra caramba, mas é bom porque a gente apanha e vai tentando melhorar, sabe? E a gente promove diálogos. Esses dias eu tava contando, quando a gente lançou a Conta Black, um influencer, ele fez um textão enorme falando, né? Mas por que tem que ter preto, não sei o que. Fez um textão enorme. E daí eu li aquele texto, a gente lê o texto... E cada hora a gente lê com um sentimento diferente, né? Então, o primeiro foi, puta que pariu. Daí depois eu falei, vou ler de novo. Li uma... ele tá certo. O terceiro, não, calma. E daí depois, depois de que eu li umas 5 vezes, eu liguei... gente, alguém tem o telefone dele? Chamei ele para tomar um café. E a gente teve um café de mais de 2 horas. Uau! E daí, no final, ele já saiu com uma outra percepção, sabe? Mas o texto dele era criticando ter o Conta Black? Ou...
criticando ter uma iniciativa preta voltada para o financeiro, sabe? Como se a gente fosse perpetuar o capitalismo. Entendi. Interessante, ok. A gente tem que usar do capitalismo para se mover, né? Não adianta. Gente, é Exato. o que é, por Vivemos enquanto. uma sociedade capitalista. Exato. Até a gente vencer o Matrix, é isso que temos. E daí, esse café que era meia hora, porque ele só tinha concebido pra mim meia hora. Ah, eu tenho meia hora pra um café. Então tá bom. Durou 2 horas e foi super, super incrível. Eu ainda saí de lá com insight para o produto. Tem um produto que tá na nossa esteira de roadmap que ninguém olhou pra isso até agora. Olha. Uau. E isso foi quando a gente lançou a Conta Black. E desde do lançamento... Ok, Sérgio. O Sérgio fala sobre a questão de foco, né? Então a gente tem que focar em cada um dos produtos. Mas um dia a gente vai lançar esse produto. Até agora ninguém olhou. Nem as fintechs pretas. Então agora você tá Caramba. colocando no universo. Por favor, lancem. Eu vou lançar. Lança. Não, a gente vai lançar. Eu estou falando isso porque a gente vai lançar já o ano que vem. Ah, minha filha. Que Você é vai um- voltar pro lançamento. Vou voltar pro lançamento. Tá ótimo. E daí tive insights de negócio, a gente conversou. E até hoje ele é uma pessoa muito querida, assim. Ele sempre... Ele não abriu a conta? Ele abriu conta. Ah, tá. Então... E ele sempre dá feedbacks muito respeitosos, assim. Não, no sentido, e se vocês fizessem isso? Isso que seria legal isso. E hoje em dia ele é um dos nossos... Ele foi um dos nossos primeiros clientes e tá com a gente até hoje e dá feedbacks muito legais. Interessante. Uau. Olha, Mas, gente... tá cheio, todo mundo tá cheio de perguntas aqui. É verdade. Não, vai. Não, fica à vontade, pode ir. Não, eu queria saber um pouco da sua trajetória, o que te levou a pensar. Eu sei que você trabalhou também no ambiente corporativo durante muitos anos, mas o que te levou, além da necessidade também, o que te tornou uma empreendedora? O que te fez ter esse pensamento de empreendedora, de vou empreender? E aí até volta Com na base na sua questão, trajetória, né? na sua Voltando trajetória. na questão de quando você fez o seu período sabático, né? Porque você estava no corporativo, burnout, Sim. período sabático e depois, então, é isso. É. Eu acho que Explica volta essa nessa transição. questão Sim, da eu pergunta acho- da Ruth. Eu acho que é contar um pouquinho sobre a transição de carreira. Trabalhei por muitos anos no corporativo como executiva de companhias aéreas. E à medida que eu ia subindo de cargo, eu cada vez menos via pessoas parecidas. Então, eu já estava num universo que não é muito preto, né? Então, o universo da aviação já não é preto. Eu trabalhava em terra, não era nem comissário. Era menos preto ainda, né? Se você for olhar as faculdades de turismo, as de engenharias mais tradicionais são caríssimas. Então, é um universo pouco acessível, né, para nossa galera. E à medida que eu ia subindo de cargo, eu via cada vez menos pessoas pretas, até que eu cheguei num teto de vidro, né, o que a gente chama ali de teto de vidro, que eu não conseguia mais ascender. E esse período coincidiu de eu ter o meu chefe, né, ele era ele era o combo. Então ele era machista, xenofóbico, racista. Era o combo completo. E na companhia onde eu trabalhava, você só podia mudar de área com autorização do chefe. Então, eu gostava muito do lugar onde eu trabalhava, gostava das pessoas, eu gostava do meu time, gostava dos meus pares, mas eu não tinha... Eu sabia que eu não podia ter possibilidade de crescimento nem para o lado, né? Eu só conseguiria crescer se ele morresse. Né? Ou se ele saísse? Não sei. Não desejando. Não desejando. Essa era a minha única possibilidade, porque ele verbalizou dele, não, Fernanda, você é muito boa, eu não vou... Tanto é que chegou a ter uma oportunidade de um cargo numa outra área, a pessoa me indicar ao ponto de eu nem ter que fazer entrevista, sabe? Eu ia para uma outra área, dele falou assim, não, eu não vou assinar para você ir. Não vai. Caraca. Você é muito boa, eu quero você aqui comigo. A escravidão moderna, né? Exato. Então, ele tinha algemas diferentes. Né? E daí, esse processo foi começando a ficar doloroso, né? E eu tinha uma carga de trabalho gigantesca. Eu trabalhava 18 horas por dia, em média. E depois também cheguei no momento de trabalhar viajando, que é pior ainda. Até que eu tive uma crise de ansiedade num domingo antes de ir pro trabalho, numa semana que antecedia uma viagem grande que a gente ia fazer também com o time. E daí eu passei mal, e daí nessa de passar mal, eu fui fazer o check-up,
fazia muito tempo que eu não fazia, porque eu estava trabalhando. A minha ocupação era trabalhar e aos finais de semana descansar para poder trabalhar mais no outro final de semana. Essa era... Uma vida bem americana. Essa era a minha rotina. E daí, quando eu fui para o hospital para eles fazerem o check-up para ver o que tinha acontecido, porque hoje em dia não é tão popular. Hoje em dia é mais popular, né? Você saber identificar o que é uma crise de ansiedade. Mas naquela época eu achei que eu estava infartando e eu tinha uns sintomas muito parecidos com infarto. E daí a gente foi fazer um exame, eu descobri um nódulo que eu nem tinha me tocado. E era um nódulo que era perceptível. E eu não tinha sentido. Tamanha ali a minha rotina exaustiva. E daí, ali, naquele momento no hospital, o hospital já é um lugar que traz ali reflexões. Da vida, né? Da vida. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Olhei para aquela luz branca e falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Daí eu decidi que aquilo era o que eu não queria mais, né? A gente toma muitas decisões baseadas no que a gente quer, mas nunca no que a gente não quer. E eu sabia que eu não queria mais aquela vida. E daí lá no hospital ele não parava de me ligar. Gente, nem para respeitar isso. Não. Porque eu era responsável por cuidar dos dados, das apresentações do C-Level e tal. E daí ele ficava, não, mas você sabe, né? Eu sei que você tá doente, mas semana que vem tem a viagem. Nesse nível. Eu falei, gente, eu não quero mais isso daqui pra minha vida, não. E daí, eu ainda fui super parceira, né, da empresa, porque eu preparei a pessoa que ia ficar no meu lugar. E daí, esse olhar financeiro também foi super importante. Eu me programei financeiramente. Eu acho que talvez esse seja o motivo de muitas pessoas pretas nunca pensarem em sabático, né? Porque tem a questão financeira. Então, eu me programei financeiramente para não trabalhar e manter a mesma renda por todo esse tempo, de 1 ano, né? Pelo menos. Então, isso demorou um pouquinho mais até que eu consegui tomar a liberdade de pedir demissão. Daí, cheguei, pedi demissão. E é muito engraçado esse processo que eu saí, as pessoas me disseram, você é louca? Por que você está numa das maiores companhias aéreas? Gente... Olha, gente, eu tô morrendo, Acorda mas não importa. Fica na melhor companhia aérea, gente. Não tá dando. Eu sei. É isso. E daí no meu ano sabático, o Sérgio atrapalhou meu ano sabático. Atrapalhou. Vamos chamar a atenção aqui. Dessa. E daí ele veio com a ideia da Afrobusiness, me chamou para participar, e daí tudo trabalhar. Aquilo. Daí voltamos lá pro começo da história. Mas eu consegui ficar uns 8, 9 meses sem trabalhar. Excelente. E daí, nesse tempo, eu também me dediquei a conhecimentos amplos, sabe? Então, eu fiz cursos de estatística, fiz cursos aleatórios, idioma, fiz um monte de curso aleatório. E daí foi super legal para ampliar meu olhar de mundo, porque eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que gerasse propósito. Eu não queria trabalhar só por trabalhar. Só por trabalhar. E daí eu queria também trabalhar em alguma coisa que fosse estruturada, sabe? Então, e aí, quando o Sérgio traz a ideia da Afrobusiness, interrompe meu ano sabático, e daí eu mergulho naquilo e não sei mais parar de empreender. Foi uma ótima interrupção. A gente só não fica brava por isso, porque foi uma ótima interrupção. Tem um super empreendimento mesmo. Eu sou sua fã, assim. Eu acho que nós três. Nós somos super verdadeiramente, assim. É muito legal te ver e ter essa referência, assim. Uma referência tão próxima. Não só por ser uma mulher preta, mas... Inclusive, você tá próxima à nossa idade, né? Então, Exato. isso... Que é quando a gente pensa... Nossa, uma mulher preta dona de banco... Na minha cabeça veio uma senhorinha. Sim. Ou pra cima. Só poderia ser ela. Exato. Então, assim, obrigada por nos representar tão bem, sabe? Então, é grandioso isso pra gente. Acabei de receber o sinal aqui que a gente tá com pouco tempo. A conversa é tão boa que Passou rápido. já foi 1 hora, assim. E a gente tá aqui já, né, conversando esse tempo todo. Eu tinha muitas questões. Você pode voltar, por gentileza, tá? Pra gente terminar de bater esse papo. Mas pra gente não perder, assim, o que a gente sempre pergunta
né? Todo final do programa a gente faz uma mesma pergunta, que é sobre a criança interior, assim. Então, a gente não falou da sua infância, mas você crescendo, né, numa casa de 7 mulheres, né, você tendo essa presença da mulher preta muito grande na sua vida, na sua infância, provavelmente, pelo que você já apresentou aqui, você tem uma outra realidade do que a maioria das meninas pretas também, né, porque você foi para um colégio particular, que eu, né, já li sobre isso, já ouvi sobre isso, mas fez faculdade, trabalhou nesse ambiente corporativo. Não é a realidade da maioria das meninas pretas. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que, como toda menina preta, você teve suas questões. Sim. Então, se puder falar um pouquinho de algumas das questões e também uma mensagem para essa menina preta que passou, né, por essas questões, seria bem bacana assim para a gente. Então, o que você falaria para sua criança interior hoje? Que legal. Bom, acho que na minha infância eu tive algumas questões e acho que foi super importante esse berço feminino, porque, querendo ou não, elas me blindavam de algumas situações, né? E daí um exemplo simples, eu sempre estudei em escola particular, eu era a única menina preta e todos os desafios de ser a única menina preta numa escola particular e já sabem, né? Então, sofri da mesma forma. Mas, aos finais de semana, minha mãe me levava para conhecer outras realidades, entendeu? Para ter porque a minha família, apesar de eu ter várias irmãs, elas já eram adultas. Então, eu não tinha muitas crianças para brincar. E daí eu tenho muitas amigas de infância pretas que a gente fala que somos primas. Que é uma especificidade da nossa galera preta, né? A gente tem primas que não são primas. Um monte. Mas assim, Um monte, né? Eu explico isso para minhas amigas brancas. Não, a fulana é minha amiga de infância. Não, fulana não é minha amiga. Ela é minha prima. Mas acho que isso foi muito importante para essa construção. E uma coisa que eu sempre... Quando eu olho aqui para essa Fernanda da infância, eu sempre olho dentro de algo que eu faço muito hoje, que é esteja nos lugares, ocupe os lugares. Não existe um lugar que não é para você, então você entra lá e traga outras pessoas. Porque é super importante isso, né? Porque muitas vezes tem gente que ocupa o espaço e ocupa o espaço. Não, para mim é sempre numa perspectiva de colaboração. E é muito engraçado porque hoje em dia eu tenho amigas de trabalho, né? Então, por exemplo, a Adriana da Feira Preta, inclusive ela vem para cá essa semana, hein? Olha só, Adriana! Adriana! Ela vai estar aqui essa semana. Ela é uma amiga de trabalho, né? Então, a gente se conheceu trabalhando, somos amigas e a gente trabalha muito bem juntas. Que é isso, né? Esse olhar colaborativo e de vamos fazer juntas. E eu acho que isso é uma coisa que eu trouxe ali de criança, desde cedo, sabe? Porque eu tinha esse negócio de fazer pontes, sabe? Eu queria juntar as minhas amigas que eram muito ricas com as minhas amigas que não eram. Sabe? E eu também queria... Não, mas espera, você não acha esquisito você ter 8 bonecas? Porque eu tenho uma outra amiga que tem... nenhuma. Né? Então, tipo, eu já sempre gostei de gerar essas pontes. Você precisa conhecer ela, a gente vai brincar todo mundo junto. Porque eu sempre estive nesse não lugar, né? Sim. Porque eu não era... eu não passava pelos desafios que a maioria das meninas pretas passavam, mas eu também não tinha uma vida confortável e financeiramente falando como as minhas amigas brancas tinham. Então, eu sempre estava naquele lugar, não lugar, sempre tentando juntar todo mundo. E uma coisa que eu sempre falo, até hoje, que é uma coisa que eu trago desde criança, que eu adoro quando minhas amigas já se dão bem. Eu gosto de apresentar porque já facilita as coisas. Já facilita para você. Já facilita. Então, eu bom. gosto. E assim, o que eu diria para a menina preta que está assistindo é: hackeie o sistema, ocupe o espaço e traga uma amiguinha junto. Funciona. E eu tenho uma última, assim, estourando. Porque me identifico muito com essa colocação que você
expôs tão lindamente esse espaço, não espaço que a gente ocupa muitas vezes quando é a única mulher preta no espaço. Hoje você encontrou o seu espaço? Você encontrou, aqui eu encaixo de todas as maneiras. Você encontrou isso? Olha, eu acho que eu encontro vários espaços, e isso tem uma característica talvez do signo, né? Por eu ser geminiana, então eu me encontro em vários espaços, sabe? Então, no mesmo dia, eu tomo cerveja no copo americano, mas daí depois eu vou tomar espumante no rooftop. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E com o mesmo grupo. Gente, vamos lá. E leva junto. Exato. Então, eu acho que eu encontrei, sim, esse espaço, sim. Que lindo. Obrigada. Tá bom. Muito obrigada. Fernanda, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Gratidão, honra. Obrigada por me representar de novo. Eu vou continuar te falando isso toda vez que eu te encontrasse. Eu vou te abraçar e falar obrigada por nos representar, por criar possibilidades, né, para a população preta. Porque isso não tinha essa possibilidade pra gente, né? Hoje tem outras. Mas o fato de ter criado, de ter aberto a porta, sabe, para que essa possibilidade, para que a gente se veja como parte do sistema, pelo menos, né? Você, junto com o Sérgio, vocês criaram isso. Então, obrigada. Obrigada por trazer isso pra gente. E todos vocês aí que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, tá no Brasil... Vou fazer public agora. Abra a sua conta Black. Sim, pare de pôr dinheiro nas contas brancas. Abra a sua conta Black. É importante. E vocês vão ter benefícios com isso. Não é só uma publi porque a Fernanda tá aqui, o Sérgio tá sentado ali. Não. É porque é pro seu próprio benefício. É pra gente movimentar o nosso próprio dinheiro. Então, abram sua conta Black, tá bom? Último publi aqui. Para quem ainda não seguiu a gente no YouTube, para quem não foi lá, deu like no Instagram, aliás, seguiu no Instagram, deu like, é só no sininho. Pretas em Nova York, em todas as plataformas, incluindo o LinkedIn. E é só você ir lá. Vai lá, gente, aciona o sininho, se inscreva no canal, segue a gente, apoie o projeto. Para a próxima temporada a gente tá aqui. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Pretas em Nova York, gente. Até a próxima semana. Até. Eu amei, gente.